Olá, professor Gustavo, em mais uma oportunidade para juntos estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, da Revista dos Jovens, a lição 8, onde falaremos do tema Fé para crer que Deus não criou o mal. Na verdade, não precisamos de fé para isso. Lendo o texto bíblico, vemos que Deus não entra em contradição. E um dos princípios da hermenêutica, da interpretação bíblica, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, um texto obscuro, ele é amparado e ajudado a ser interpretado por outros textos que são mais claros. Então nós sabemos que Deus não pode ser autor do mal, autor do pecado, porque Deus não pode errar, Deus não pode pecar. Mas juntos estaremos tirando algumas dúvidas que a lição nos traz. O texto de Isaías, que é um texto que pode trazer uma certa dúvida, mas nós não precisamos de fé para isso. O texto bíblico é muito claro. Deus não criou o mal, Deus não é autor do pecado. Que se Deus criou o mal, ele é autor do pecado. E aí isso causa sérios problemas para a gente, para a nossa vida. Então, fé para crer que Deus não criou o mal. Vamos começar falando sobre a liberdade humana. Uma das coisas boas que Deus nos deu, que Ele deu às suas criaturas, foi o quê? O livre-arbítrio. A raça humana reconhece a liberdade como um bem. Agora, ninguém vê aí na rua uma passeata, uma multidão falando, carregando cartazes dizendo abaixo a liberdade ou queremos a escravidão de volta, de novo. Mesmo que alguém fale contra a liberdade, ainda assim está falando a favor dela, visto que valoriza a liberdade de expressar suas ideias. Em resumo, a livre escolha é um bem inegável, visto que afirma o próprio bem, mesmo quando existe a tentativa de negá-lo. Agora, como pode um Deus incorruptível e dotado de presciência conceder ao ser humano o livre-arbítrio, capaz de permitir o afastamento da criatura do bem imutável e universal? É isso mesmo. Quando Deus cria o ser humano, ele escolhe dar liberdade ao ser humano, mesmo sabendo que as pessoas poderiam usar essa liberdade e irem contra a vontade dele. Mas Deus decide criar esse mundo onde tem liberdade, por quê? Deus não quer um amor forçado. Amor forçado, como eu já disse, é contradição de termos. Para existir o amor, deve existir a liberdade. E quando você decide livremente, isso é uma escolha genuína e verdadeira. Ninguém te forçou a isso. Por isso que Deus decide dar ao homem liberdade, para que as pessoas que decidissem adorar Ele fizessem isso de uma escolha livre, não forçada, não obrigatória, mas livremente. Agora, isso permite também essa liberdade de ir contra a vontade de Deus e de ir contra até mesmo a Ele. Mas mesmo assim, Deus decide que isso seria um mundo melhor que fosse criado, onde as criaturas fossem livres. Então, Deus é considerado o bem imutável e universal, de onde procede todo o bem. Sendo que a vontade livre, que tem a faculdade de escolha por meio do livre-arbítrio, é considerado um bem médio. Portanto, a pessoa pode o quê? Optar tanto pela aproximação como pelo distanciamento do bem. Através da liberdade, você pode optar por chegar-se a Deus ou afastar-se de Deus. Chegar-se a fazer algo bom ou afastar-se e fazer algo mal. Então, Deus nunca será o autor do mal. Deus é responsável por dar liberdade às pessoas. Agora, onde que está o mal? O mal está no mau uso do livre-arbítrio do ser humano, que possibilita a entrada do mal, que possibilita o mal ocorrer na sociedade. Não é porque os homens utilizam da vontade livre para escolher o distanciamento do bem que ela pode ser considerada como um malefício concedido ao ser humano. Agora, não é porque alguém utiliza uma faca para matar um indefeso recém-nascido que possa ser possível afirmar que a faca é um objeto de malefício por natureza. Esta mesma faca pode ser utilizada para manipulação de alimentos, para a manutenção da vida humana. Ou seja, a faca é um objeto mau?
Não. A mesma faca que pode matar um indefeso pode também ser utilizada para cortar um alimento e você se alimentar. O problema não está na faca, o problema está no mau uso que a pessoa faz dessa faca. A liberdade é a mesma coisa. As pessoas podem escolher livremente fazer algo bom através da sua liberdade, como também usar a liberdade para fazer algo mal, algum malefício. E isso que possibilita a entrada do mal no mundo. Deus nunca vai ser o autor do mal, muito menos o autor do pecado. Deus é responsável por dar liberdade às pessoas. Agora, o mal está no mau uso da liberdade humana. A faca não é má. A faca é um bem médio, pode ser usada para fazer o bem como para fazer o mal. A liberdade humana é a mesma coisa, ela é um bem médio. Você pode usar para fazer algo bom ou fazer algo ruim. O problema não está no objeto, o problema está no mau uso que a pessoa faz daquele objeto ou daquela liberdade que Deus concedeu. É importante ter claro isso na cabeça, isso é básico da teologia. Isso é muito claro, não dá para afirmar que Deus criou o mal, porque nós estaremos falando que Deus é autor do pecado. Não é porque o homem tem o poder de utilizar-se inadequadamente da vontade livre que ela será considerada um mal, em sentido contrário, exatamente por esse motivo que ela é considerada um bem médio, visto que permite ao homem voluntariamente escolher entre fazer o bem e fazer o mal. O erro da escolha é sempre do homem, não de Deus, que concedeu ao homem o livre-arbítrio. Se existe, portanto, um mal, este é o mal moral, representado pela escolha indevida do homem, que por ato de vontade livre inverte a ordem estabelecida por Deus. Esse texto é fantástico e ele é muito claro. O erro da escolha é do ser humano. Desculpa. E não de Deus. Deus é responsável por conceder. Agora, o mau uso que a pessoa faz não é culpa de Deus. O uso indevido dele, você está invertendo a ordem estabelecida por Deus. Contudo, o poder da livre escolha, da liberdade moral, acarreta a capacidade tanto de escolher o bem que Deus designou para nós, quanto também de rejeitá-lo. A última é chamada de mal. É bom ser livre, mas a liberdade torna o mal possível. A liberdade da vontade é um bem em si, mas embutida nesse bem está a capacidade de escolher o oposto do bem, que torna o quê? Que torna o mal possível. Se Deus fez criaturas livres e é bom ser livre, então a origem do mal está no uso indevido da liberdade. Isso não é difícil de entender, não é mesmo? Todos nós desfrutamos a liberdade de dirigir, mas muitos abusam dessa liberdade e dirigem imprudentemente. Todavia, não devemos culpar o governo de conceder carteira de motorista só porque alguns fazem mau uso do carro. Os que matam outros por dirigir irresponsavelmente são responsáveis pelo que aconteceu. Lembre-se, o governo que deu a permissão para dirigir também estabeleceu leis como dirigir de maneira segura. Esse texto é muito claro, essa ilustração é muito clara para a gente entender. A culpa é do governo? Porque ele concedeu a liberdade para as pessoas poderem dirigir? Não. A culpa é de quem então? A culpa é do mau uso da pessoa que tem a liberdade para dirigir, mas ela faz um mau uso e dirige imprudentemente. A liberdade é a mesma coisa, a culpa não é de Deus que concedeu a liberdade. A culpa é nossa quando nós usamos imprudentemente esse livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Por isso que nós temos a nossa responsabilidade, por isso que nós não somos indesculpáveis diante de Deus. Porque Deus é muito justo, que até para o pecado ele paga um salário. Todos nós seremos responsabilizados pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, pelas coisas erradas que nós fazemos. E quando nós usamos da liberdade imprudentemente, nós seremos julgados por essa escolha. Porque nós não fomos forçados a fazer algo. Nós podemos ter sido, sim, influenciados.
mas não forçados a fazer isso ou aquilo. Então, o governo deveria proibir então de conceder liberdade para as pessoas dirigirem? Não. É um bem móvel. Você tem a facilidade para um lugar rápido, dirigir seu carro. Agora, muitas pessoas dirigem prudentemente, pegam essa liberdade e utilizam de forma errada. É a mesma coisa com a liberdade humana. Deus não é responsável pelos nossos atos, Ele concedeu a liberdade. Ele concedeu ela, mas o problema, o mal existe no mau uso que nós fazemos desse livre-arbítrio. Da mesma forma, Deus é moralmente responsável por dar a boa coisa para nós chamada livre-arbítrio, mas não é moralmente responsável por todos os males que nós fazemos com a nossa liberdade. Eu ajo por meio da minha vontade. A causa eficiente do ato livre é realmente o agente livre, não a livre escolha. A livre escolha é simplesmente o poder pelo qual os agentes livres agem. Não dizemos que uma pessoa livre escolha, mas que tem livre escolha. Igualmente não dizemos que um homem pensamento, mas que tem o poder de pensar. Assim, não é o poder de livre escolha que causa um ato livre, mas a pessoa que tem esse poder. Então, tudo isso está embutido na condição de Deus criar o ser humano e conceder a ele liberdade. E nós valorizamos a liberdade. Mas, quando nós usamos a liberdade para fazer algo errado, aí está a possibilidade do mal. E aí que o mal entra. A faca é um bem médio. Você pode utilizar para fazer o bem ou para fazer o mal. A liberdade é a mesma coisa. Agora, a culpa está no governo que liberou a pessoa dirigir? Não, a culpa está em Deus que concedeu essa liberdade. Não, a culpa está em nossa, no mau uso da liberdade que nós fazemos. E esse mau uso é que possibilita a entrada do mal no mundo e na sociedade. Deus não é responsável pelo mal, muito menos autor do mal e muito menos autor do pecado. Isso é um princípio bíblico. Deus não pode errar, Deus não pode pecar como ele seria autor do mal. Não tem como encaixar isso dentro das Escrituras, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia e ela é muito clara que Deus é um bem, que Deus é bom, que Deus é imutável, que Deus é o mesmo todos os dias, que Deus não muda, que Deus é amor, que Deus é imutável. Então Deus não pode agir contra a sua própria vontade, Ele não pode criar o mal. Agora, o mau uso da liberdade que nós fazemos, é aí que está o erro. É aí que possibilita a entrada do mal. Tem um texto que causa muita confusão. Precisamos entendê-lo. Que está lá em Isaías 45, 7, que diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Essa parte que diz aí, e crio o mal. Essa parte, muitos usam para falar que aí está a prova que Deus é o autor do mal, que Deus criou o mal. Mas vamos entender o que esse texto quer dizer. De acordo com esse versículo, Deus forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria o mal. Mas muitos outros textos das Escrituras nos informam que Deus não é mau, que Ele não pode nem mesmo ver o mal e nem pode ser tentado pelo mal. O princípio que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Como que Deus pode ser autor do mal, sendo que tem inúmeras outras passagens que vão dizer que Deus não é mau, que Ele não pode nem mesmo ver o mal, e muito menos ser tentado pelo mal. Então, precisamos interpretar esse texto de Isaías, que é um texto obscuro, com outros textos das Escrituras, para que joguem luz nesse texto e que nós possamos entender o que Isaías estava querendo dizer ali. E aí o que acontece? A Bíblia é clara ao dizer que Deus é moralmente perfeito e que é impossível Ele pecar. Ao mesmo tempo, sua absoluta justiça exige que Ele puna o pecado. Esse juízo assume ambas as formas, temporal e eterna. Na sua forma temporal, a execução da justiça de Deus às vezes é chamada de mal. Pode parecer ser um mal aos que estão sujeitos a ela. Entretanto, a palavra hebraica correspondente a mal, nesse texto de Isaías, empregada no texto, nem sempre tem o sentido de mal moral.
De fato, o contexto mostra que ela deveria ser traduzida como calamidade ou desgraça, como algumas versões o trazem. Então, percebe que Isaías está fazendo uma comparação, né? Ele fala assim, ó, eu formo a luz e crio as trevas. Então, o que é o oposto de luz? As trevas. Ele coloca, eu faço a paz e crio o mal. Qual que é o oposto de paz? Desgraça, calamidade. Essa é a melhor interpretação para esse texto. As novas versões já trazem não traz essa palavra mal, traz a palavra desgraça, a palavra calamidade. Isaías não está falando que Deus é o autor do mal moral. Ele está falando que Deus julga e quando Deus julga, ele traz esse juízo, esse senso de justiça. Não que Deus seja o autor do mal, não que Deus planejou o mal e queira o mal. Na execução da justiça de Deus, às vezes é chamada de mal. Pode parecer um mal aos que estão sujeitos a ela. Então, esse texto está dizendo que a justiça de Deus exige que ele puna o pecado. Então, esse texto está tratando não do mal moral. Deus não cria o mal moral. Isaías está falando de um outro contexto e ele faz uma comparação entre luz e trevas, e entre paz e desgraça, não do mal moral. Esse texto não pode ser usado para isso, porque em inúmeras outras passagens vai dizer que Deus é perfeito, que Deus é impossível pecar, que Deus é santo. Então, a justiça de Deus atua nesse texto e não falando que Deus atua e cria um mal moral, mas que é um mal ali de julgamento, de justiça, da justiça de Deus, não um mal moral. É importante entendermos isso, sabermos o que esse texto quer dizer, porque ele é muito utilizado. Não dá para afirmar que Deus criou o mal, muito menos criou um mal moral, porque isso é fazer Deus o autor do pecado. E se Deus é o autor do pecado, isso causa inúmeros problemas para nós. Deus é um bem imutável, incorruptível, mas que ele resolveu conceder ao ser humano a liberdade. E o mau uso da liberdade humana possibilita a entrada do mal no mundo e na sociedade. Essa foi a lição de hoje. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Muito obrigado por essa oportunidade.